Amém. Louvado seja Deus mais uma vez, em que humildemente, obrigado minha irmã, humildemente assumimos este púlpito, a convite do pastor Eliezer. O pastor Eliezer fez esse convite ontem, quando nós estávamos aqui na reunião de obreiros. E estivemos aqui ontem, eu disse que hoje pela manhã estaria pregando em outra igreja na Tijuca. E ele perguntou assim, e à noite, o irmão pode estar conosco? Eu falei, posso, não tem problema. Eu estarei lá com vocês, ele disse, né? E nós oramos aqui para que a vontade de Deus fosse feita na vida da sua tia, Antônia. E ele disse, deu um testemunho muito bonito da sua tia Antônia, que ela já no auge dos seus 92, quase 93 anos, sofrendo de uma enfermidade grave, né? Dizia que assim, não ore para me curar, eu quero encontrar com o meu Senhor, né? Que sejamos firmes e constantes nisso, né? Eu encontrei ali agora há pouco com a irmã Maria de Deus, né? E falava, né? Que Deus permita que cheguemos nesse estágio de vida plena, né? Com capacidade de discernir e dizer, Senhor, me leva porque eu estou preparado, porque eu estou preparada para encontrar contigo. Então, que as nossas orações estejam com a família, consolando, confortando o coração, porque a gente não quer perder, né? A gente nunca quer perder ninguém que a gente ama, né? A gente quer estar em contato físico com essa pessoa sempre, mas isso não é possível. Mas, quando é uma despedida dessa forma, de alguém que viveu plenamente, e que, certa da sua salvação, vai encontrar com o seu Senhor, eu tenho certeza que o nosso coração fica muito mais consolado, mais confortado, né? Então, essa é a nossa oração que acompanha o nosso pastor Eliezer, que provavelmente está até nos assistindo agora. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 1, onde nós vamos ler os 4 primeiros versículos. 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Se você trouxe a sua Bíblia, abra e vamos ler. Se você não trouxe, leia no seu celular. Se você não está com o celular, leia projetado, mas não deixe de ler o que nós cremos que é a palavra de Deus. E diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Não existe cristianismo sem Cristo. Senhor, continue a falar aos nossos corações, como tem sido até agora. Esconde-nos
atrás da tua cruz, para que somente a tua voz seja ouvida, ó Jesus. Esse texto é um dos mais, na minha opinião pessoal, né? É um dos mais tocantes, emocionantes e sensíveis do Novo Testamento. Um texto escrito por uma comunidade que havia convivido fisicamente, presencialmente com Jesus. Nós passamos um tempo de pandemia em que fomos privados do convívio físico, presencial. Eu me lembro da tristeza que era chegar aqui neste templo sozinho para pregar. Eu me lembro da primeira e das primeiras vezes que fizemos isso. Templo fechado por ordem das autoridades e para preservar as pessoas do vírus. Eu saí da minha casa cheio de recomendações da minha esposa, da minha mãe, né? Cuidado, você vai mesmo e tal. Eu falei, não, preciso ir. E aqui chegávamos, entrávamos, estava aqui Jonatas, pastor, eu e mais um, talvez. Felipe esteve aqui algumas ocasiões, né? Depois a gente até vai acostumando, mas nas primeiras dava vontade de chorar, né, Jonatas? De entrar e ver assim, parecia o fim do mundo. Porque a gente já tinha dúvidas de quando e como nós veríamos os irmãos novamente. Isso porque somos seres sensoriais. Nós gostamos de sentir, de ver, de abraçar. A igreja que eu preguei hoje de manhã, a Igreja Cristã da Tijuca, passou de lá muito meu amigo e foi meu mentor no seminário, celebrou o meu casamento. Eu fui na inauguração dessa igreja em 2015 e depois preguei mais 2 vezes lá virtualmente, porque estavam impedidos e nós fizemos o culto virtual. E lá cheguei para rever os irmãos que há anos não via pessoalmente. E foi bom ver, tocar, abraçar, beijar. Num momento em que isso nos foi privado. E parece assim que nós sentimos mais falta das coisas quando as coisas nos faltam, né? Quando a gente tem, a gente ignora. Quando a gente tem abundância, a gente ignora. Quando falta, a gente sente saudade. Como os irmãos sabem, eu estou trabalhando em São Paulo. Passo toda a minha semana lá, volto na sexta-feira para casa. Aí as pessoas perguntam, você sente falta de quê? Eu sinto falta da praia. Aí dizem assim, então você ia muito à praia? Eu falei, quase nunca. Uma vez por ano que eu ia à praia. Mas você sente falta? Agora eu sinto, porque não está aqui. Eu gostava de passar pelo aterro e ver a praia ali. Mesmo que eu não tomasse banho, mas que eu visse que ela está ali pertinho. Quando tinha que ir para reuniões na Barra da Tijuca, que é um pouco mais distante, quando voltava, pedi o motorista do táxi, vai pela orla. Aí eu dizia, mas por dentro é mais rápido. Eu falei, não tem problema, vamos pela orla. Só para ver a praia e ver que ela está ali. Então, quando nos falta, nós damos valor. Digo isto porque essa comunidade que escreve e produz esse texto originalmente é uma comunidade que teve o privilégio de ter pessoas que conviveram fisicamente, presencialmente com Jesus. E ao perderem esse contato físico e privilegiado, sentem falta, mas proclamam o quanto foi importante
para eles esta experiência. O apóstolo São João, no seu evangelho, não nesta carta, mas no seu evangelho, apresenta Jesus de uma forma muito interessante e diferente dos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Ele chama Jesus de Logos. O termo grego para palavra, ele chama Jesus de Logos. E Logos é um termo grego famoso na filosofia, por ter sido apresentado por alguns pensadores da época. Mas o Logos que João apresenta é diferente do Logos de Platão, filósofo grego do quarto século antes de Cristo, que falava em Logos como uma ideia universal, algo que está presente no mundo das ideias, no mundo superior. Outro que escreveu sobre o Logos foi Fílon. Fílon identificava o Logos como a sabedoria e o próprio Deus. Logos seria um Deus sábio de outra dimensão. Para João era diferente. O Logos era uma pessoa, era alguém, era Jesus de Nazaré. Jesus, em sua pessoa, comunica a realidade de Deus aos homens pela sua encarnação e sacrifício na cruz. Essa é uma característica diferenciada do cristianismo como religião. Não pregamos uma ideia, não pregamos uma filosofia de vida, não pregamos um jeito de ir para o céu, não pregamos o céu na terra, nós pregamos Jesus Cristo de Nazaré. O âmago, o contexto, o objetivo da nossa pregação é uma pessoa, é Jesus. Deus que encarnou para viver e morrer e ressuscitar entre nós. Hoje, muitas vezes, percebemos e temos visto um cristianismo pregado em muitos lugares em que Jesus não tem lugar nele. John Stott, pastor evangelista inglês, morto recentemente, um dos grandes nomes da literatura cristã do século XX, tem uma frase interessante. Ele diz: o cristianismo sem Cristo é um baú sem tesouro, uma moldura sem retrato, um corpo sem vida. Cristianismo sem Cristo é um corpo sem vida. Nós precisamos ter muito cuidado, meus irmãos, porque criamos estruturas hierárquicas, religiosas, eclesiásticas para nos servir. E por muitas vezes nós pecamos porque passamos a servi-las. No momento do ofertório, eu disse que ontem estivemos aqui como obreiros discutindo o orçamento, o planejamento, como o dinheiro entra, como o dinheiro sai. Momento que eu creio ser de culto. O que fizemos aqui foi prestar culto, como prestamos agora. Mas um culto administrativo, como dizia um diácono amigo meu, um culto administrativo.
É necessário e é importante esse tipo de coisa, mas não pode ser maior do que a pregação do Evangelho de Cristo, o Cristo, porque as estruturas religiosas não podem nos amarrar, nos impedir de enxergar a nossa verdadeira missão, que é pregar o Cristo. Digo isto porque muitas vezes a religião tem afastado as pessoas de Deus. Veja que coisa interessante. Religião vem do latim religare. Religião, etimologicamente, seria um elo que liga o ser humano a Deus. E hoje nós vemos religiosidade afastando as pessoas de Deus. Afastando as pessoas de Deus. Na medida em que essa religiosidade apresenta um cristianismo sem Jesus. Esta epístola, esta carta que nós lemos, o início, o seu prólogo, a sua introdução, foi escrita num contexto interessante de heresia. Heresia são teses e pregações e mensagens que vão contra aquilo que nós cremos ser a verdade. Não podemos dizer bíblica, porque na época não existia Bíblia como você vê hoje, é uma Bíblia na mão de cada um. Mas verdades contrárias ao cristianismo. E uma dentre elas eram as heresias gnósticas. Gnose, que significa conhecimento em grego. E os gnósticos acreditavam e professavam uma espécie de cristianismo. Mas essa espécie de cristianismo, de religião e de religiosidade gnóstica privilegiava o conhecimento e negava tudo que era humano. Tudo que era humano, que era carnal, que era físico. Porque tudo que é bom e que reluz está no reino dos céus, no reino de Deus. E por isso diziam que não era possível que um Deus pudesse encarnar e viver na vida de um ser humano. E esse é o tema da carta e do Evangelho de João. Jesus é o Cristo, o enviado de Deus. E Jesus é o próprio Deus encarnado. Era assim que a comunidade joanina lutava, se defendia contra as heresias gnósticas. A carta denota essa experiência sensorial dos discípulos. Por isso que ele diz nessa carta: nós pregamos a palavra, que já existia desde o princípio. Mas essa palavra não é uma filosofia, uma mensagem, um espírito, um fantasma. Não. Essa palavra nós vimos com os nossos olhos. Isso se chama, essa figura de linguagem, né? É aquela excessiva. Chama-se hipérbole. Diz assim: eu vi com meus próprios olhos. É claro, você só pode ver com os seus olhos. Não dá para ver com os olhos de ninguém, né? Mas você fala para denotar que foi você mesmo que viu. Nós vimos Jesus com os nossos próprios olhos, nós vimos a palavra, nós tocamos nele, nós apalpamos, nós sentimos o seu cheiro, nós estivemos juntos com ele. E é isso que pregamos, porque a vida, ela se manifestou desse mundo por meio de Jesus. Jesus é o próprio Evangelho. E é Jesus vivo, morto e ressurreto que dá sentido ao cristianismo. Isso porque
um dos principais temas na comunidade de João era a unidade da comunidade cristã, fundada sobre a unidade de cada fiel com Deus em Cristo. É por isso que nós viemos aqui. E que nós vimos aqui domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira. Porque nós cremos e precisamos dessa unidade. Eu comecei falando do momento do tempo terrível de distanciamento. Não sentimos falta? Valorizamos, porque a gente não sentia falta porque tinha. Todo domingo eu sabia que ia encontrar aqui alguém que eu gosto. A partir do momento que eu fui proibido de fazer isso, eu comecei a sentir falta. E essa unidade é necessária para o exercício do cristianismo. A nossa vida em comunhão, ela é necessária. Porque é em comunhão que manifestamos Jesus. Hoje de manhã, fui levar, antes de ir, hoje eu fiz um tour de igreja, né? Fiz um tour de igreja. Essa aqui já é a terceira que eu vou hoje. Eu fui à igreja da Urca, que hoje é aniversário, hoje é a celebração do aniversário e inauguração do novo templo da PIB da Urca. E minhas filhas queriam ir lá, meus pais são de lá, minhas filhas queriam ir lá porque ia ter uma atividade lá das mensageiros, queriam ir até lá. Então eu acordei mais cedo, fui levá-las lá, depois fui para Tijuca pregar, voltei para buscá-las e agora vim para cá. Mas quando chego na Urca, você pega ali a Ramon Franco e vai pegar a Marechal Cantuária, que é a rua da igreja. E hoje, especialmente, sempre é lindo aquela paisagem. Chovendo, sol, não importa, sempre é lindo. Mas hoje estava especialmente lindo, parecia uma moldura. Aqueles barquinhos ali na Baía de Guanabara, a estátua do Cristo Redentor, a enseada de Botafogo, mas que coisa linda! Eu até brinquei na outra igreja que fui pregar de manhã, olha, quase que eu não venho, né? Não tá de parar o carro, ficar ali na mureta apreciando, né? E na praia. Que seria uma forma de culto até, apreciar a beleza da natureza, né? Quem já nunca fez isso, né? Chegou à praia e orou em silêncio, agradeceu a Deus pela beleza, pelo mundo que foi criado por Ele, pelo mundo que Ele nos proporciona viver. Levar a sua família ao parque de manhã, no domingo ou no sábado, também é uma forma de culto. Quando fizer isso, faça isso como se estivesse cultuando. E alguns vão dizer, a igreja é totalmente desnecessária, porque eu encontro Deus onde eu quiser, inclusive no recanto do meu lar. Mas cuidado com essa percepção. Não é disso que falamos. Preste culto e vá. Se você faltar um domingo aqui de manhã para levar os seus filhos no parque, assim, isso não é pecado não, você não vai ser castigado por isso não, pode ir. E preste culto onde você estiver, no seu trabalho, na sua universidade. Da nossa existência. Ele se dá no aconchego entre os irmãos. Aqui diz, nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco. O Jesus que nós vimos, apalpamos, cheiramos, beijamos, abraçamos, nós pregamos para que vocês, que não puderam fazer isso, que somos nós, que não pudemos abraçar, beijar Jesus, para que nós pudéssemos ter comunhão com eles que o fizeram. E comunhão entre nós, porque nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos, ele termina, estas coisas, para que a nossa alegria seja completa. Hoje, nós temos uma busca desenfreada pela felicidade. Aliás, nós vivemos na ditadura da felicidade. Você é obrigado a ser feliz.
Se você não está feliz, tem alguma coisa errada com você, o Espírito Santo não está em você, você está sendo oprimido pelo inimigo porque você está triste. A gente não tem mais o direito de ficar triste, já percebeu? A gente não tem o direito de se entristecer, de se aborrecer, de se chatear, como se o mundo já não desse muito motivo para a gente ficar triste, né? Ligou de manhã o telejornal, você já vai ficar aborrecido com um monte de coisas. Mas você tem que estar feliz o tempo todo, principalmente se você é crente. Ditadura da felicidade. Quando a alegria em Cristo não é essa felicidade, essa falsa felicidade simplória e superficial, de oba-oba, de alegria, de que está tudo bem, porque isso nem sempre está tudo bem. Estamos falando de alegria completa, de gozo, regozijo, felicidade no coração. E isso se dá em comunidade, meus irmãos. Nós passamos a vida cristã muitas vezes ouvindo, não vá na igreja, mas não olhe para o seu irmão, olhe para Jesus. Como se fosse possível ver Jesus sem olhar para o irmão. Não dá. É no seu irmão que você vê Jesus. Irmã Lília Cristina, nós não combinamos, mas antes aqui no louvor ela disse isso. Olhe para o seu irmão e contemple Jesus nele. É assim que se dá. Cristianismo é isso. Com Jesus. Com Jesus. E para terminar, irmãos, eu comecei falando de John Stott e vou terminar com ele. A proclamação da experiência com Jesus motiva a comunhão com o propósito de restabelecer a nossa alegria completa. Nós proclamamos Jesus porque isso restabelece a nossa alegria. Isso enche o nosso coração de alegria e o coração do nosso irmão. E uma frase de John Stott diz: descobrimos que Cristo é nosso mediador, nosso fundamento, o doador da vida e nosso Senhor, o segredo e o alvo da nossa vida, nosso amante e nosso modelo. Aprendemos que ser cristão é viver a vida por meio de Jesus Cristo, sobre Ele, nele, sob Ele, com Ele, para Ele e como Ele. Alguém diria, por que você fala tanto em Jesus? É porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória seja dada, pois a Ele eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe a cada um de nós. Amém?